Bom dia, graça, misericórdia e paz. Fazer uma oração? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião e a esta nação, Senhor, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém e também os muros da nossa cidade. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o seu altar se oferecerão novilhos. E sobre o seu altar, ó Deus, oferecemos as nossas almas como sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia de novo. Só não estou mais feliz de estar com os irmãos aqui, porque hoje eu não vou matar a saudade dos pastores João e Lídia, mas também é uma satisfação, né, que a gente possa se apoiar nesses momentos. Que, aliás, assim, esses dias eu vou confessar para os irmãos que foi difícil conciliar as agendas. Assim. A gente estava com 2 irmãos, um se recuperando de Covid, né? Aliás, vamos continuar orando pelo pastor Hamilton. Glória a Deus, ele melhorou bastante, mas ele ainda está sentindo uma hérnia inguinal. E aí o Marcelinho, ele ia ministrar lá no Panambi, testou positivo para Covid também. A gente teve que fazer um rearranjo. E tanto que assim, eu ia falar com o pastor João, eu falei, não sei como é que vai estar ali a disposição da turma, mas glória a Deus, assim, a gente recebeu da parte do Senhor alguns irmãos que vão poder compartilhar também as palavras nas diferentes igrejas e acima de tudo que o nome dele seja, né, exaltado acima de todas as coisas. Então, eu queria falar, compartilhar aqui com os irmãos, assim, alguns temas que estão assim, ardendo bastante no meu coração nos últimos tempos, né? E basicamente estão lá no livro de Apocalipse, né? Acho que vale a pena a gente lembrar um pouco como que está estruturado o livro de Apocalipse. Ele é um livro que João ele recebe, né, uma visão da parte do Senhor. E então o Senhor se apresenta para ele já é muito impactado por aquilo. E aí ele dá... o próprio Senhor Jesus ele manda cartas específicas, né, para 7 igrejas ali na região da Ásia Menor. João escreve essas cartas, né, e cremos que envia, provavelmente ele enviou inclusive os mesmos textos para as diferentes igrejas. E aí eu acho muito interessante o que acontece a partir do capítulo 4, em que a mesma voz que ele ouviu ali falando como trombeta, que era o Senhor Jesus falando para ele, quando ele começou a ter a visão, né, volta a falar com ele. E aí assim, eu queria que a gente tentasse, né, enxergar aquilo que ou algo próximo daquilo que o apóstolo João ele enxergou no livro de Apocalipse. Posso convidar os irmãos a fazer uma coisa um pouquinho diferente?
enquanto a gente compartilha o texto, a gente pode ficar de olhos fechados, porque é uma visão, né? E aí talvez seja mais fácil da gente tentar. Não é muito fácil de entender aquilo que ele coloca, mas sei lá, eu peço que o Espírito realmente, né, venha a trazer discernimento para a gente daquilo que o apóstolo João viu. Então, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Apocalipse, a partir do capítulo 4, diz o seguinte: ó, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que esses textos? Assim, até já adianto que se a gente tiver outras oportunidades, talvez a gente fique um pouco nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, porque, não sei se eu já falei sobre isso com os irmãos, mas eu tenho um sonho, um desejo, eu diria, no coração de um dia, né, oferecer a Deus assim, um serviço de oração e adoração que não para, que dure 24 horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma maneira como Davi, né, ele instituiu ali no tabernáculo de Davi, diante da Arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Ele teve realmente um governo muito próspero e vencedor. E uma característica assim, do governo de Davi é que eu creio que ele trouxe para perto dele o governo de Deus. E eu creio também que realmente Davi ele foi inspirado pelo Espírito, porque aquilo que ele fez é algo que acontece no céu. Então, assim, essa ideia, né, de continuamente, sem parar, orar, interceder e adorar diante da presença do Senhor, eu creio que é algo que tem como ponto de partida o próprio céu. E eu também entendo que isso faz parte do que está realmente no coração do Senhor, até porque Ele ensina a gente a orar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a palavra também fala mais de uma vez, se eu não me engano, só em Colossenses tem 2 vezes, né? Que o Senhor Jesus Cristo ele veio para reconciliar todas as coisas no céu e na terra. E quando a palavra fala reconciliar é porque um dia foi conciliado. Houve harmonia. A gente sabe que a partir do pecado, né, céus e terra deixaram de estar em plena harmonia, mas isso, a obra de restauração, o preço para essa obra já foi pago, mas ela vai ser concretizada, né, ainda na volta do Senhor que vai governar sobre essa terra. E a gente vê lá no final do mesmo livro de Apocalipse, né, que ali vem um novo céu e nova terra, e a gente vê uma junção mesmo de tudo isso. Então eu creio que esse é o momento da grande reconciliação. Mas de novo,
o que eu acho legal é a gente entender que o céu, igual a gente percebe na visão de João, aqui, ele é um lugar real. E lá realmente existe um trono, onde está sentado o nosso Deus, que é o Rei do Universo. E de lá ele decreta o seu governo sobre todo o universo. Então, de novo, o céu não é um lugar fictício. Não é um lugar da imaginação de ninguém. Ele é, de fato, um lugar real. João viu isso e eu creio que trazer aqui para a Terra aquilo que acontece ali pode ser algo muito proveitoso, né? E, então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. E aí o que chama mais atenção, pelo menos nesse primeiro momento, em relação a esse texto que a gente leu de João 4, é o que está ali no versículo 8, mais no final, né? Falando dos 4 seres viventes, né? Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E aí que começa a parte que me parece muito interessante. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se a gente já memorizou, eu estou feliz, a gente pode ir embora, mas no fundo era isso que eu queria que se a gente conseguir ter isso no coração, a gente já vai ficar muito feliz. Eu creio que o propósito daquilo que pelo menos eu tinha em mente, né, teria se cumprido. Só se a gente conseguir memorizar isso, para mim já está muito bom. Por quê? Porque lá fala que esses seres viventes, que eu creio que são hostes das mais elevadas de anjos, enfim, até talvez numa outra mensagem a gente fale um pouco mais sobre eles, mas eles declaram isso dia e noite sem cessar. Se eles não param de falar isso, é porque eu imagino que seja algo muito real e importante. Eles não conseguem parar de declarar isso. De novo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, o que eu queria compartilhar é justamente esse texto. Porque é tão bom, né, e tão contínuo. Porque se fala tudo isso ininterruptamente. Porque esse Deus, ele é digno de ser dirigido, né? De ter essas palavras dirigidas a ele, né? O tempo todo, 24 horas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Então, começando pelo início, né? Santo, Santo, Santo. Primeiro trecho que a gente vê daquilo que os seres viventes eles declaram. Assim, já me chama muito a atenção que eles repetem 3 vezes aqui. Não é só santo. E é curioso, tá? Se eu não me engano, tem mais de 30 adjetivos ou referências à pessoa do Senhor Jesus dos capítulos 1 ao 5, se eu não me engano. Principalmente no 1, no 4, no 5. Aliás, nas cartas também, né? Tem várias, aliás, do 1 ao 5 mesmo, no 2 e 3 também tem. Mas, enfim, o Senhor Jesus ele é apresentado em vários aspectos, assim, mas normalmente cada um deles é declarado separadamente. A primeira, pelo menos, que me ocorre de ouvir sendo repetida, né? Assim, é esse trecho aqui, que os seres viventes eles declaram Santo, Santo, Santo. Até passou pelo meu coração que eventualmente poderia ser uma referência à própria Trindade. De repente, pode até ter algum sentido, mas pelo menos para compartilhar aqui com os irmãos, o que mais me chama a atenção é o reforço, eu creio. Eu creio que Deus ele tem aspectos que a gente sabe da natureza dele, né? É um Deus que ele é plenamente justo, ele é amor, né? Mas assim, eu creio que aqui eles estão reforçando muito esse aspecto da natureza de Deus. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Santo do grego, né, que significa rajos. No hebraico é o kadosh, mas aqui, né, o Apocalipse ele é escrito em grego. Kadosh tem aquela ideia do separado, né, que é uma palavra que, se não me engano, deriva de cortado. Mas no grego, claro, tem também sentido, mas falar mais especificamente, né, de ser puro, sem mancha, sem mácula, enfim. Totalmente limpo, puro. Então, a gente sabe que essa é uma característica de Deus, né? E
talvez no primeiro momento isso passe a ideia de que Deus ele seja assim, até inacessível, né? Porque ele é tão puro, tão limpo, assim, nem, sabe, tem nada de ruim nele, né? Então, e aí a gente sendo tão falho, né? Como é que um homem pode se chegar a Deus? Não é por acaso que a gente vai lá para Isaías, né? No capítulo 6, se não me engano, quando ele tem o chamado, ele já era profeta, tá? Vamos só lembrar que Isaías, quando teve um chamado da parte de Deus, ele já era profeta, muito provavelmente pertencente à família real, e ele fala para Deus que ele era homem de lábios impuros, vivia no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece assim que ele não tinha condição de estar ali naquela presença, mas o Senhor fala, não, eu te purifico, né? Toma ali, o anjo toma uma tenaz, uma brasa e purifica a língua dele, né? Lembra de Pedro, quando ele, diante daquela pesca maravilhosa, lá que ele tem encontro com o Senhor Jesus, ele fala, né, aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Assim, eu creio que é uma reação talvez natural de quando a gente se depara com o próprio Deus, porque de novo ele é santo, ele é puro, né? E aí isso acaba escancarando um pouco, né? Quem que a gente é, e realmente a gente jamais seria digno de chegar na presença dele não fosse pela própria obra que ele mesmo realizou. Mas aí a gente tem essa graça tão grande que não tem realmente palavras nem preço que possa estabelecer o tamanho desse valor, né? Que é poder ter acesso ao próprio Deus. Que esse Deus que, de novo, ele, por mais que ele seja tão santo, tão puro, ele não é aquele Deus transcendental que a gente nunca vai poder ter acesso. Não. Ele não só fez aquilo que era necessário para que a gente tivesse acesso a ele, como mais do que isso, ele deseja isso. Tanto que ele pagou muito caro. Até uma curiosidade, aí é outra mensagem nesse contexto, mas tem um momento em que ali, e aí são todos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles declaram para o Cordeiro, ele fala, tu és digno, né, de receber o livro e de abrir os seus selos, porque João não viu ninguém que fosse digno. Estou entrando muito já na outra mensagem. Mas ele fala, mas por quê? Por que ele é digno? Pois com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então ele comprou. Ele pagou muito caro. Mas muito caro por isso. Olha o tamanho do desejo que Deus tem de se relacionar com os seus filhos. Então, mas ele não deixa de ser santo. Mas ele deu um jeito da gente conseguir, né, realmente ser purificado também para poder ter comunhão com ele, porque faz parte da natureza dele o fato de que ele realmente ele é puro, né? E não é por acaso que, assim, grandes movimentos de avivamento que aconteceram na história, né? E eu creio que vão continuar a acontecer, e deve ter assim, já ali em trabalho de parto, né? Para vir no nosso meio, eu creio nisso. Mas assim, a gente olha para a história dos avivamentos, eles sempre foram acompanhados de movimentos de purificação, sabe? Pessoas realmente tiveram vidas muito transformadas. Não só pessoas e sociedades, civilizações mesmo. Um dos avivamentos que eu acho mais interessante, se alguém quiser um dia pesquisar um pouco, procura sobre o avivamento no país de Gales, que muito provavelmente é um precursor do que aconteceu na Rua Azusa lá em Los Angeles. Mas assim, lá no país de Gales, assim, Deus visitou, imagina, um país pequeno começando ali se não me engano, até numa cidade pequena, mas assim, o impacto da presença de Deus naquele lugar, sabe o que começou a acontecer? Os bares começaram a fechar. Assim, e o povo lá parece que gostava. Gostava bastante do bar, mas os bares começaram a fechar, porque ninguém mais ia. Os policiais pararam de ter trabalho, porque não tinha mais ocorrências. Diziam que até os cavalos pararam de entender os comandos. Também, se eu não me engano, dos policiais, porque eles tinham uma atitude muito ríspida, assim, né? Talvez com um palavreado mais chulo, assim, para conduzir os animais, e eles mudaram tanto que aí os animais não entendiam mais, porque não estavam acostumados com aquilo. Mas enfim, impacta uma sociedade. Eu creio que assim, o poder de Deus ele é suficiente para transformar a gente desse jeito, né? E fazer com que a gente seja mais e mais participante dessa natureza do próprio Senhor.
Mas sabe que o aspecto mais forte assim que me veio em relação à santidade de Deus, e que eu queria compartilhar mais com os irmãos, é esse aspecto de que de que significa puro, sem mancha. E eu creio que algo assim que não tem nada que desabone, falar de algo que seja muito belo. Assim, a palavra que me veio no coração quando eu lia, né, sobre os seres viventes declarando santo, 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 para mim era como se eles estivessem declarando belo, 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 ou até lindo, lindo, lindo. Sabe que uma vez eu estava orando em cima desse texto e eu senti no espírito mesmo, assim, que Deus é fascinante. Então eu comecei a declarar, fascinante, 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 porque assim é a santidade de Deus. Ela é muito bela. Assim, às vezes a gente pode pensar na santidade como, assim, a gente deixar de fazer coisas que até gosta, né? para não deixar Deus bravo, mas eu creio que entender o que é a santidade de Deus só pode provocar uma coisa diferente na gente, que é desejar ela também. Por quê? Porque ela é muito bela e ela é digna de ser contemplada. No Salmo, provavelmente um Salmo de Davi, não tinha referência clara, mas imagina, assim, por ser um adorador, né, como também eram os outros, claro, mas lá no Salmo 96, versículo 9, fala: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Tremei, claro que, assim, eu creio que a adoração ela envolve temor, reverência a Deus, né, realmente muito respeito como até aqueles que tiveram encontro com aquela santidade foram impactados. Mas, de novo, eu creio que ali aqueles seres viventes eles estão realmente contemplando. Quando eles declaram santo, 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 é porque eles estão contemplando algo que seja muito belo. Que, assim, que não conseguem deixar de olhar para aquilo o tempo todo, de todas as maneiras, né? E aí o que me vem no coração é que realmente nós somos santificados. E esse é tema para outra mensagem também, mas dando um pequeno spoiler, creio que nós somos santificados quando contemplamos a beleza da santidade do Senhor. Talvez seja a maneira mais efetiva de ser santificado. Ou seja, o próprio Deus, ele é a fonte da nossa santificação. Não é a gente que vai fazer todo esforço. E aí vai, inclusive... Até porque, sabe por que eu creio que realmente não é pelo nosso esforço? Porque a palavra também ensina lá em Isaías, né, que o próprio Deus ele fala, né? A glória pertence a mim, eu não dou a outrem. Toda glória pertence tão somente ao Senhor. Ele sim é merecedor de todas as coisas. Então, tudo que é bom nas nossas vidas provém do próprio Deus. A gente não tem mérito nenhum em relação a isso. O que a gente pode fazer, realmente, eu creio que é. Né? Não estou falando que a gente não deve se esforçar, tá? Mas o esforço que eu creio que seja mais e mais válido é o esforço para conhecer mais quem é o Senhor, para estar mais tempo na presença dele, para que isso produza um desejo de santificação, entendeu? Eu creio que o Senhor ele nos convida para algo que é muito maior, sabe? Ele não está falando, filho, eu não quero que você deixe de fazer coisas ou abandone pecados que você gosta e que eu não gosto, simplesmente. Ele fala, não, vem experimentar o que é estar na minha presença. Só que tem condição para isso. E a condição é que a gente também busque essa natureza dele na própria vida. Eu creio que assim, não só já tive, como continuo tendo dificuldades de vencer pecados na vida. Por que isso acontece? Porque, com certeza, muitas vezes eu luto com as minhas forças. Talvez porque eu foco em não fazer aquilo que desagrada a Deus. Não, de novo, a gente tem que fugir do pecado sim, por favor, né? Não falar que a gente não tem que abandonar aquilo que a gente sabe que não é fazer. Mas agora, onde eu creio que Deus quer, pelo menos na minha vida, mas eu creio que vale para todos nós, né? Trabalhar cada dia mais aqui. Qual que é a motivação para a gente se santificar? A motivação é entender que Deus, ele é lindo e digno de ser contemplado o tempo todo, e não existe nada mais precioso do que a própria presença dele. Então eu creio que é muito mais efetivo a gente se esforçar para conhecer mais a Deus e buscar a sua presença na luta contra o pecado. Então assim, a motivação correta é um profundo desejo mesmo de estar na presença do Senhor.
Sabe que até tudo passando por um tema aqui, mas acho que vale a pena mencionar. Eu tô perdido até no próprio roteiro que eu montei, pô. Aí fica difícil, né? Não, é que tem uma questão aqui que eu achei até, eu confesso para os irmãos que eu achei que eu estava viajando um pouco, tá? Mas eu vou falar. Que assim, quando eu olho para esses seres viventes lá, a palavra fala, né, que eles são cheios de olhos, né? 2 vezes, inclusive. Fala, primeiro que são cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, depois que ali eles têm 6 asas e são cheios de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. Enfim, nas asas, no corpo, olhos por todos os lados. E assim, isso talvez não seja tão viagem, mas eu creio que é o aspecto de que eles contemplam a beleza da santidade do Senhor de todas as formas, de todos os ângulos possíveis. Nós temos olhos em todos os lugares, porque é algo que é para ser percebido, entendeu? Para ser notado em todo o tempo. Então é uma característica que está ali neles, eles têm olhos por todos os lados. Mas a parte da viagem, tá? Que, enquanto eu estava pensando sobre esses vários olhos, me veio no coração aquilo que o Senhor Jesus ele fala no Sermão da Montanha, né? Que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. E aí me vem a ideia de que o céu é um lugar cheio de luz, cheio da presença de Deus, né? Lá fala que não precisa nem do sol, né? Porque a própria luz ali que emana do Senhor, né? Ela é suficiente. Então, assim, eu creio que aqueles seres viventes, eles estão em todo o tempo realmente emanando toda a bondade que vem do trono do Senhor. Então, assim, justamente porque eles enxergam e contemplam aquele que é tão belo e é santo, eles também têm esse reflexo saindo das próprias vidas. E aí, realmente, o lugar do trono de Deus é um lugar cheio de luz, porque emana toda a bondade que vem do Senhor. Mas vamos parar um pouco de viajar e seguir no texto, né? Então, santo, santo, santo. Quem que é santo, santo, santo? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão falando isso. Primeira coisa que me chama a atenção é algo muito simples aqui, né? Aqui fala que ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tá? Confesso para os irmãos que eu fui ver ali se era realmente um artigo definido, no grego é Ho, eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, H-O. E é um artigo definido. Assim, pelo menos os dicionários que eu procurei fazem essa referência. Isso aqui é um artigo definido. Então, a gente não está falando de mais um. Ele é único. Ele é o Deus e é Ele que é o Todo-Poderoso. 2 coisas importantes. Ele é o Senhor e Ele é o Todo-Poderoso. Como Ele é o Senhor, não podemos invocar nenhum outro. Porque Ele sim é o Senhor. Porque, de novo, a adoração, o louvor e a glória pertencem somente a esse nosso Deus, que é sim o Rei do Universo. E agora esse aspecto que é tão bom para todos nós, né? Que, de novo, Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não é qualquer Deus. Ele é o Senhor e Ele pode realmente todas as coisas. Só para evitar aqui qualquer problema de semântica, tá? Ele tem poder, capacidade para realizar todas as coisas. Mas vamos lembrar que Deus ele não pode ir contra a sua própria natureza. Inclusive de santidade, por isso que Ele mesmo proveu uma forma de que a gente pudesse chegar perto dEle. Senão a gente poderia chegar perto dEle com pecado. Mas Ele, de novo, Ele não pode ir contra a sua própria natureza, mas Ele tem poder para realizar todas as coisas. Não há nada que seja difícil para o Senhor realizar. Ele traz a existência daquilo que não existe. Como Paulo fala lá em Romanos 4, acho que é o 17, não lembro qual. De cabeça. Então Ele tem esse poder de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e por conta disso não devemos recorrer a nenhum outro que não seja o nosso Deus. Isso faz parte da adoração. Assim, eu creio que a adoração não só fala de contemplar a beleza da santidade do Senhor, como também fala de repousar tão somente a nossa confiança em Deus. Porque Ele sim é o Todo-Poderoso.
e nele a gente pode confiar em todo o tempo. É uma forma de adorar a Deus, eu creio. Descansar na fé. Crer que não existe problema, mesmo que... Não quer dizer que a gente não tenha, né, aflição. E a palavra fala, inclusive, tem essa promessa, né? Teremos aflições nesse mundo, mas mesmo diante das maiores dificuldades, quando a gente olha para Deus e tem a plena certeza de que Ele cuida da gente e descansa nessa certeza, que isso sim é confiar de todo o coração, eu creio que isso é um aspecto que nos faz adoradores também do Senhor. É uma maneira de declarar, sim, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Então, na prática, eu creio que essa declaração fala de descanso na fé, porque não apenas Ele é o Deus Todo-Poderoso, como a palavra também ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aí, quando eu estava... assim, essa mensagem, eu estava meio perdido porque... Até eu tinha escrito já há um tempo, eu estava repassando, né, para compartilhar com os irmãos, e quando eu estava pensando nessa questão de que está lá em Romanos 8:28, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, me veio no coração justamente que eu até escrevi aqui entre parênteses: o Senhor é fiel e bom em todo o tempo. Eu pensei, puxa, tem uma música que fala isso, né? No que eu pisei na igreja, eu ouço os irmãos cantando, assim, o carinho do Senhor, né? És fiel em todo o tempo tu és tão bom. Também é da natureza do Senhor. Então, Ele não só é o Deus, como Ele é um Deus fiel em todo o tempo. Então, por que a gente vai querer recorrer à força humana para resolver os próprios problemas, né? Não é por acaso que a palavra fala, mais de uma vez, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Lá em Jeremias, ou lá em Provérbios 3:5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. De novo, confia no Senhor de todo o coração. Porque Ele é o Senhor, o governante do universo. E Ele é todo poderoso. E não é o que eles estão declarando aqui, mas está até intrínseco lá, né? E o fato é que Ele é bom. Mas isso liga com a bondade que emana ali do céu. E ele é bom, Ele é fiel em todo o tempo. E vai continuar a ser para todos sempre. Que coisa boa. E digna mesmo de que a gente descanse na fé do Senhor, né? Como fala lá no Salmo 36, Deus é bom e o seu amor dura para sempre, né? É muito daquilo que a gente também cantou hoje. Ele quer apenas o nosso bem. De novo, naquele ambiente de bondade que os olhos dos seres viventes contemplam o tempo todo, né? É onde Ele está, de lá eu creio que emana todo esse desejo dEle de só favorecer as nossas vidas, mesmo que a gente não entenda. A vontade dEle vai ser sempre melhor. E para melhorar ainda mais, esses são todos aspectos muito bons da parte de Deus, né? É uma beleza para contemplar. Quando a gente contempla, a gente é transformado. Ele é um Deus que, de novo, criou os céus e a terra, né? Traz a existência daquilo que não existe. Então, a gente pode confiar nele o tempo todo. Ele não muda, né? Fala lá em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Né? Aí Tiago vai lá e repete. Tiago 1:17 fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Porque aí a gente chega na outra declaração dos seres viventes aqui. Eles falam que Ele era, é e que há de vir. Então, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Longe de mim aqui tentar fazer alguma interpretação gramatical das coisas, tá? Não é muito minha praia, não. Mas eu estava vendo que o verbo ser aqui, ele aparece em 3 formas diferentes, né? E no original é o passado imperfeito. Agora me chama a atenção que no presente, quando fala que ele é uma forma que é um particípio presente, é como se fosse aquela ideia de continuidade, talvez perto de um gerúndio. Então, assim, inclusive eu vi algumas traduções que dão mais esse sentido, mas melhor do que falar que ele que a gente possa ter no coração que ele continua sendo. Que esse aspecto que eu creio que ele não muda. Então, aquele Deus que era, ele continua sendo e ele há de vir. Então, tem
duas menções do verbo ser aqui. Eu creio que não precisa falar que ele vai continuar sendo, porque já está no segundo entendimento, né? E aí a promessa de que ele há de vir. Então ele vai continuar sendo mesmo, o mesmo Deus para todas as gerações, né? Então aquele mesmo Deus, de novo, Criador dos céus e da terra, ele fez alianças. Fez com Adão, fez com Noé, Abraão, Moisés, Davi, entre outros homens do Antigo Testamento. Esse mesmo Deus, que não muda, ele fez uma aliança eterna com a gente e pagou o preço devido com o seu próprio sangue. Esse mesmo Deus, ele continua vivo, ele continua presente. Ele não sumiu. Aquele que realizou tantas coisas que a gente vê na palavra, que a gente vê em testemunhos, que a gente vê em avivamentos que aconteceram e que vão acontecer, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. E é o mesmo Deus que nos resgatou de um lamaçal. Eu creio que todo mundo tem, a gente sabe, né, tem testemunhos que são mais ali por um motivo de dor, outros por amor e tudo mais, mas no fundo, quando a gente conhece um pouco mais da natureza de Deus, eu creio que mesmo quem tenha vindo por amor ao Senhor, percebe que Ele tirou a gente de um grande lamaçal. Então, assim, eu acho sempre muito válido e é muito bom também ouvir testemunhos por causa disso, né? Porque faz a gente lembrar daquilo que Deus já realizou. Acho que vale a pena trazer à memória realmente as grandes coisas que Deus já realizou nas próprias vidas, né? Tanto que Jeremias, naquele momento de lamentação, ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse mesmo, por quê? Porque ele sabia que Deus não tinha mudado. Então, assim, eu creio que vale a pena a gente se apoiar realmente naquilo que Deus já realizou, como força para aquilo que Ele vai, como força e esperança para aquilo que Ele realiza e vai continuar a realizar nas próprias vidas. Também eu creio que é uma forma de adorar. Lembrar de como Deus exerceu poder, amor, misericórdia sobre as nossas vidas. E também continuar com uma fé inabalável de que Ele vai continuar a realizar tudo isso. E Ele não só nos ama, como Ele tem a eternidade para todos nós. E esse mesmo Senhor que não muda, que vê essa terra cheia de graça e verdade, Ele vai voltar. Essa é a grande notícia. Já pagou, né, pela vida de cada um de nós, mas Ele vem para estabelecer esse governo, restaurar todas as coisas, reconciliar céus com a terra. E então eu creio que assim, essa declaração, né, de que o Senhor Ele há de vir, ela é uma expressão do nosso desejo pela volta de Cristo, que é o mesmo que desejar que o céu Ele venha aqui para a terra. É um desejo de ter o céu de volta como lugar da nossa habitação. Então, eu creio que essa é uma declaração muito forte e importante, e que venha a morar cada dia mais realmente no nosso interior. Esse desejo de que o Senhor venha mesmo realizar essa total obra de reconciliação. E aí, para concluir, eu queria já, se os irmãos do louvor... tem mais uns minutinhos. Mas assim, para concluir, já falei de trazer a memória, né? Motivos que nos trazem esperança. Eu queria trazer à memória uma história da Bíblia, que eu creio que a maior parte dos irmãos conhece, de duas irmãs, né? Que são Marta e Maria, lá de Betânia, muito próximas, família muito próxima do Senhor Jesus, lembra? Irmãs de Lázaro. E tem uma história que, de novo, super conhecida, que aparece no capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, né, do Senhor, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Esse foi o texto que ficou martelando na minha cabeça. E esta não lhe será tirada. Essa parte que ela teve com o Senhor não lhe será tirada. Então eu creio que aquilo que a gente cultiva na presença do Senhor é algo que fala é aquilo que o Senhor ele fala que a gente acumule tesouros no céu e não na terra, porque no céu o ladrão não rouba e a traça não corrói. Tudo que a gente cultiva de valor na presença de Deus não nos vai ser tirado, porque não é nada terreno, é algo que é para eternidade. Porque cada tempo de relacionamento com o Senhor, eu creio que é um tempo de ter o céu, que é eterno, acontecendo aqui na terra. E eu creio que acho que talvez já tenha até compartilhado com muitos dos irmãos sobre isso aqui, mas assim, para mim Maria, a irmã de Marta, é um dos maiores exemplos de adoração. Assim, eu olho muito para Davi, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando falo em adoração, me vem Maria, a irmã de Marta, na cabeça. Que é aquilo que a gente falou, né, de ter descansar realmente no Senhor, que diante da presença dele não consegue ver nada mais importante, porque de fato não tem nada melhor do que a própria presença do Senhor. Não tem atividade a ser realizada que seja mais importante do que estar a presença do Senhor. E eu creio que aqui o Senhor ele não está falando para a gente não trabalhar, tá? Por favor, né? A palavra fala que o Senhor trabalha até agora, né? Aliás, um dos textos mais fortes assim, sobre a obra do Senhor Jesus, para mim, lá em Isaías 53, fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E que penoso trabalho! Até uma cruz. Né? Então, assim, por favor, né? Esforço, dedicação e tudo mais, né? Tudo isso é importante, mas mais importante é a presença de Deus. Né? Por acaso, né? O Senhor fala logo no começo do Sermão da Montanha, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. O resto vai se acrescentar, mas primeiro lugar, o reino de Deus. Porque o céu é melhor. O céu é maior, é eterno, é mais importante. Né? Então eu creio que se o nosso coração ele estimar mesmo a presença do Senhor como aquilo que é mais precioso diante de todas as coisas que esse mundo pode oferecer, a gente pode experimentar sim o céu no trabalho, na escola, na convivência com a família, em todos os lugares, porque não depende da circunstância, não depende dos nossos deveres passageiros, mas depende, eu creio, de uma motivação realmente de adorar o Senhor em todo o tempo. E Ele dá essa oportunidade, eu creio, de a gente experimentar mais do céu à medida que a gente conhece mais da sua natureza, deseja essa natureza, descansa no fato de que Ele é poderoso para fazer tudo o que a gente necessita, contempla a beleza dessa santidade e tem a plena certeza de que tudo o que Ele realizou é uma obra que ainda vai ter uma conclusão que vai ser ainda melhor do que aquilo que Ele já fez, porque Ele há de vir. Amém. E eu realmente creio que a gente vive tempos que assim, o Espírito vai aumentar mesmo, assim, o nosso desejo pelo céu. Sabe por quê? As mulheres eu creio que vão saber, principalmente as casadas, vão saber explicar isso melhor. Quando o casamento se aproxima, aumenta o anseio da noiva para estar na presença do noivo. Então eu realmente sinto que o Espírito está fazendo brotar cada vez mais no nosso meio o desejo pelo céu, que de novo é um lugar real e é o destino perfeito, melhor do que olho ouviu, do que ouvido ouviu, do que jamais penetrou em coração humano. É isso que Deus tem para as nossas vidas. O céu é um lugar de total satisfação. Por isso que não é por acaso que a palavra também promete, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque Ele coloca o desejo dEle dentro do nosso coração. Ele coloca a natureza dEle dentro de nós. Por isso que a gente possa render toda a glória, toda a honra, todo o poder ao Senhor, nosso Deus, que é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor? Amém, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória, honra e louvor. E aquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro sejam a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Deus abençoe os irmãos e que tenhamos dias de experimentar um pouquinho mais do céu no nosso dia a dia. Amém. Boa semana.